Gente, a paz do Senhor Jesus. Acredito que você tenha observado que estamos vivendo uma crise silenciosa dentro da igreja. Muita distração e pouquíssima profundidade bíblica. Esta é a geração mais entretida da história e, ao mesmo tempo, é a que menos experimenta o poder da graça e a que menos vê frutos de um avivamento. Hoje vamos colocar o dedo nessa ferida. Por que a igreja parece estar dormindo? Porque parece que essa geração não está vivendo os frutos da graça e de um avivamento. O que está impedindo o mover de um verdadeiro avivamento, um avivamento bíblico, um avivamento genuíno nesta geração? Bem, a geração atual está dormindo espiritualmente, está distraída, está precisando ser confrontada pela Sagrada Escritura. O que está acontecendo? Seja bem-vindo, está começando mais um Código da Sassa podcast e hoje é tempo de despertar. E aqui à minha mesa tem um amigo para lá de especial, pastor, conferencista, mestre das Sagradas Escrituras, que é uma autoridade neste assunto de despertamento, avivamento, né, na disciplina do Espírito Santo. E hoje, para compartilhar conosco então esta conversa, dou um bem-vindo aqui ao meu nobre amigo Cleiton Farias, que é pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor 20, ali de Arujá, São Paulo. Meu pastorzão, seja muito bem-vindo a esta mesa, onde as chamas continuam acesas, a palavra transformando e enviando. A paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Privilégio estar aqui nessa tarde, uma tarde maravilhosa, agradável, com um amigo para lá de especial, pastor Rivail, grande amigo nosso, e já conhecemos de tantas longas datas, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor, por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. E aqui nos bastidores falando um pouquinho sobre o Código da Sassa, um maravilhoso tema, lindo. E nós estamos aqui para fazer essa pequena contribuição de pães e peixes a uma multidão faminta e que precisa de Cristo. Então, eu louvo a Deus. Eu quero mandar um beijo aqui para minha esposa, Ana Lúcia, para minha filha Ana Clara, que ama as Escrituras, que ama a palavra de Deus, ao nosso pastor setorial, ali em Arujá, pastor Luiz Wagner, a sua esposa Meire, e nós estamos aqui juntos para fazer essa contribuição para o reino de Deus. Glória a Deus. Sua filhinha tem quantos anos? Vai fazer 17. 17. Ó, a minha fez 18. Também ama as Escrituras, já está lendo a Bíblia a segunda vez, né? Uma leitura panorâmica de capa a capa. Leu a primeira vez em português, agora está lendo em inglês. Falei, olha, tá já chegando na segunda leitura. Que bênção. E assim, não é, pastor? Nossos filhos, nossa geração precisa ser incentivada para a Sagrada Escritura, né? Sim. O show é legal, deve ter lá o seu valor fora do altar, o seu entretenimento, interessante, mas o que vai manter mesmo o jovem, o homem, a mulher de qualquer idade é o seu embasamento na Sagrada Escritura, né? Bem cedo eu tive lá esse contato também, essa entrega para a leitura sistemática das Escrituras, e hoje continuo lendo, e eu acho que a nossa base, a firmeza da nossa fé está nisto, em conhecer a plenitude da graça de Cristo, o avivamento promovido a partir da cruz, né? Isso é poderoso. E eu começo aqui, pastor, até colocando a nossa mesa a seguinte questão. Hoje é muito comum você ver na internet, nas redes sociais, até pregadores, pastores, denunciando a igreja, denunciando essa geração, inclusive, segundo suas palavras, dizem, esta é a pior geração de crente.
essa é a pior versão da igreja. E constrói assim um entendimento de uma igreja diluída, desconectada e uma igreja fraca. E a gente sabe que há muitas distrações. O evangelho de hoje está muito diluído mesmo, a geração também parece ser assim, mas a questão que eu coloco aqui para ti, e até para darmos aqui esse início de conversa, é: você entende que essa é de fato uma geração, uma igreja cuja geração é fraca espiritualmente, ou nós estamos falando de uma geração de crentes distraída? Pastor Rivail, a nossa geração, ela pode ser descrita de uma forma muito simples, do livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 14. A verdade anda cambaleando nas ruas. Eita! Você já viu um bêbado, né? Sim, cambaleando. Anda cambaleando nas ruas. Só no capítulo 59... indicações diretas, 6 vezes a palavra iniquidade. 6 vezes. Fora os seus subprodutos. Fora os seus desdobramentos. Então, se nós temos 6 vezes a citação do termo iniquidade do capítulo de número 59, no 14, vai nos apontar um grupo de pessoas ou um povo que não está andando na verdadeira verdade. Ou seja, andam como bêbados, andam como ébrios. Então, não podemos deixar de entender que, obviamente, isso é óbvio, que existem 2 tipos de igreja: a igreja de Cristo e a igreja que se dobra aos prazeres dessa vida. Então, Atos capítulo 2, versículo 40, lá diz assim: salvem-se desta geração perversa. Então, estamos vivendo em um período que a igreja está atravessando. A igreja de Cristo sempre será a igreja de Cristo. Sim. Em qualquer época, em qualquer momento. Desde da sua chama que acendeu em Atos 2 até os dias atuais. Igreja de Cristo sempre permanecerá pura e intocável. Agora, a denúncia é contra os crentes carnais. É contra o joio que está no meio da igreja junto com o trigo. Exatamente. Então nós estamos vivendo exatamente esse tempo de Isaías 59, 14, em que a verdade está cambaleando nas ruas, em vez de estar andando de uma forma firme, constante e trazendo realmente lucidez para aqueles que estão ao redor. E esta imagem que Isaías nos traz é uma imagem muito forte para comparar-se a alguém que deveria estar firmado. Um bêbado cambaleando, nós poderíamos aqui, trazendo uma ligação, uma conexão com a nossa conversa, dizer de crentes que estão cambaleando entre ventos de doutrina, entre modismos, distrações, um evangelho diluído, um evangelho que não me confronta, um evangelho que está tudo bem. Se eu tiver em pecado, o problema não é que eu sou um pecador contumaz, mas é que eu sou um erro de Deus, uma fraqueza de Deus, e que ele me entende que está tudo certo, então eu vou para lá em vez de vir para cá onde eu sou confrontado, e aí o povo anda cambaleando sem saber exatamente para onde ir. Sim. O mesmo profeta também chama como ovelhas ali que não tem um pastor, não tem uma direção. Então seria mais uma questão de distração no meio de um mundo enfermado pela iniquidade. Isso. Se você ainda for para o capítulo 59, fazer uma análise com cuidado, com critérios, né? Lendo com todo cuidado e com toda honestidade teológica. Precisa ter honestidade teológica também. Tem uns desonestos. E a questão não é só saber fazer a exegese, é ter honestidade. Como a gente tem visto a falta disto em gente grande, viu? Que deveria ser referência teológica para muitos. Sim. E dentro do livro do profeta Isaías, você vai achar ainda ele denunciando que eles estavam chocando ovos
de serpente. Meu Deus. E o ninho, Isaías, ele dá indícios sobre todas essas questões. Eu estou falando do capítulo 59, não estamos falando de um período de profunda apostasia. Sim. Então, aquele povo estava chocando ovos de serpente aonde? Na mente. Porque a comparação, a parte figurativa que Isaías dá, ele está falando dos pensamentos. Que quando o ovo era rompido, a serpente ao nascer, logo morderia. Então toda a mente seria contaminada exatamente pelo veneno da iniquidade. Isaías usa imagens muito vívidas, né, para construir o seu profetismo. Aliás, eu sugiro, acho que nós, né, recomendamos fortemente a leitura do livro do profeta Isaías. Claro, leia a Bíblia toda, mas vou começar um livro bíblico agora. Começa Isaías, ali você tem uma miniatura da Bíblia inteira, né? Isaías ele reúne o que há em toda a Bíblia de forma sucinta, e a linguagem com que ele constrói o seu profetismo é muito vívida, lúcida, muito forte, né? Perfeito. Pastor, agora, se eu estiver indo muito rápido aqui, você pode chamar aí de volta, tá? Tá. Mas Isaías, ele vê um povo cambaleando no meio da iniquidade. Um Isaías que profetiza, denuncia a iniquidade, exorta o juízo e, ao mesmo tempo, apresenta a graça vindoura. O problema da nossa geração é mais o problema do pecado, e aqui nossa geração eu digo de crentes, tá? O que realmente destrói a vida de um cristão é o pecado que ele comete ou a graça que ele não conhece. Pastor Rivail, primeira coisa que a gente tem que entender, existem 3 tipos de pessoas. Sim. 3 tipos. Em cada um de nós existem esses 3 tipos de pessoas. A que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos e a que Deus sabe que somos. É forte isso. Então, quando a gente entende o que eu sou, o que os outros pensam que eu sou e o que Deus sabe que eu sou. Então, a graça, ela vem exatamente para fazer esse divisor de águas e nos colocar no eixo do verdadeiro caminho, da verdadeira fé, da paz e do amor, que são raízes e que é oriundo em Jesus Cristo. Então, perceba bem, quando as pessoas começam a buscar um evangelho coach, um evangelho de facilidades, um evangelho superficial que vai na crista da onda, você pode ter certeza, eles querem que esconda os pecados dele e fique tudo certo. Então, eu chamo muita atenção para esse caso. Por quê? Porque as pessoas estão sempre procurando facilidades. E Sim. O evangelho é o que nos confronta. O evangelho é o que nos coloca realmente de frente com o nosso pecado. Isso é importante entender. O evangelho é o ponto de ruptura, Exatamente. Né? Entre o velho homem e o novo homem, a nova criatura. Exatamente. Por isso que o conceito da graça é o conceito de todo o Novo Testamento. Cristo, quando ele veio cheio de graça. E quando ele condenou o pecado cheio de graça. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, para os nossos pecados abundantes, existe a graça superabundante. Então, quando isso é negado, e a proposta é exatamente de uma igreja viva, de uma igreja poderosa, de uma igreja que não fica cambaleando de um canto ao outro, ela entende o conceito da graça, ela começa a usufruir exatamente do verdadeiro poder do Espírito Santo. Interessante. Inclusive, eu vou pedir para você definir isso aqui para nós avançarmos. Graça é um conceito ou graça é um poder real? Né?
Mas enquanto você pensa aí na resposta, e você, como você entende esta geração de crente? É distraída, né? É uma geração que de fato precisa ser sacudida pela pregação cristocêntrica, precisa ser chamado de volta para o Calvário, entender a sua miserabilidade para um despertar espiritual? Coloca aqui no comentário como que você entende esse momento da igreja, tá? Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui no botãozinho que diz inscreva-se, ativa aqui as notificações e aproveita e manda essa conversa para mais alguém, porque tenho certeza que será extremamente relevante. Pastor, é assim, Paulo disse que porque estamos na graça, porque não estamos mais debaixo da lei, nos entregaríamos ao pecado só porque não estamos mais debaixo da lei, não temos, né, prestação de conta ali com a lei. Eles de forma nenhuma. Agora que vamos sim viver uma vida livre de santidade em Cristo, né? Mas graça é um conceito ou graça é algo real, transformador, que independente do estado do indivíduo, se ele ouve a voz do Calvário, ele pode ser transformado? Um fator que eu quero deixar bem claro, é muito importante a pesquisa acadêmica. É muito importante. É muito importante as definições da palavra, com todos os critérios de hermenêutica, exegese. Isso tudo é bom e saudável para a perfeita pesquisa. Só que nós não podemos esquecer que o poder do pecado só conseguimos vencer pelo poder da graça. A graça ela é tão superabundante e tão maravilhosa que quando Cristo ele recebeu o pecado e a sua morte expiatória, vicária, redenção e tantos outros, ele condenou o pecado exatamente no seu estado pleno de graça. Por quê? Porque a graça, ela te dá todo e real suporte para você ter contato com Deus. Então as pessoas confundem muito que a graça é apenas um conceito bacana, legal. Eu vou me aproximar de Cristo. Não, a graça tem a sua exigência. A graça tem sua exigência. Isso aqui é interessante. E na graça a gente tem exigências até mais profundas e acentuadas do que na lei, né? Hoje o pessoal prega aí uma graça sem graça, ou a hipergraça, né? Agora, diante disso aqui, eu vi lá no seu trabalho, né, que você usa lá um termo de uma sociedade líquida, né? E você denuncia ali que ela tem matado, sufocado o discipulado. Parece que a partir desse conceito de hipergraça, de uma graça que não exige, que não impacta, que não confronta, que não transforma, que é apenas conceito e não uma realidade dramática vivida vicariamente ou substitutivamente no Calvário. Como que é esse conceito aí dessa sociedade líquida e de que forma ela tem sufocado, né? Ou ofuscado o discipulado bíblico autêntico, real? É um trabalho que a gente desenvolveu, porque a partir de uma necessidade da nossa congregação local, né, de discipulado, eu trabalhei exatamente essa questão da sociedade líquida, que ela tem matado, ela tem esquartejado o verdadeiro discipulado. E tá até o ponto que quando nós começamos a trabalhar essas questões, eu tomei todo o cuidado para não usar termos que venham desviar a essência dela. Sim. Né? Então, aí vem a questão, a sociedade, o que tem em uma sociedade líquida? Comunismo, romanismo, liberalismo, religiosidade, materialismo e heresias. Aqui entra uma questão que, por isso que tem matado o verdadeiro discipulado bíblico, que aqui entra uma questão que precisa ser definida. E qual é?
A gente tem que definir ou a Bíblia é absoluta ou obsoleta. Opa, não dá para ser as duas coisas. Aí até vem aquela questão, ela é a palavra de Deus ou ela apenas contém a palavra de Deus? Precisa ser atualizada. Né? Precisa ser atualizada. É algo forte isso aqui. Por isso que a gente tem trabalhado constantemente a questão do avivamento. Eu sempre vou trabalhar a questão de graça e do avivamento. A pessoa tem que entender o seu estado de pecaminosidade, seu estado degenerativo, seu estado em que ela se encontrou ou se encontra. Então, a sociedade líquida, ela quer exatamente diluir essas questões. E nós estamos lutando com os que a gente chama de ismos. Isso Sim. aqui, e tem centenas deles. Sim, sim. Tem centenas de ismos. Então não importa esses ismos. Agora, a grande questão é que dentro da sociedade líquida, pastor Rivail, tem uma questão. E sabe qual é? Crentes carnais se alimentam de doutrinas de demônios. Isso aí é forte. Crentes carnais se alimentam de doutrinas de demônio. E todos esses ismos vão trabalhando exatamente essa grande engrenagem de heresia, de comunismo, dentre tantos outros, que vai trazer exatamente um comportamento completamente antagônico ao que diz as Sagradas Escrituras. E com isso também, outra palavra que tem sido mudada e que tem sido, infelizmente, mudada de tantas formas, é a palavra avivamento. Para aí. Então, antes de irmos para essa palavra avivamento, deixa eu só... E aí a gente até avança melhor. Esses ismos, modismos, entretenimentos, você entende que esse movimento todo tem se tornado aí uma teologia alternativa, desprovida de Bíblia, desprovida de cruz, desprovida de caráter cristão, né? Enfim, uma teologia alternativa longe do Calvário. Tem sido aí a teologia buscada pelos carnais, vou usar aqui o teu termo. Pastor Rivail, eu vou falar algo forte aqui, e tem mudado muito o meu coração, obviamente, as escrituras em primeiro lugar. O entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Uau! E quando a pessoa deixa de se alegrar na salvação em Cristo Jesus, o futebol é mais interessante. As maratonas e as dezenas de maratonas de filmes são mais interessantes. Eu já peguei caso de pessoas não irem para o culto de ceia para assistir o campeonato de futebol. E eu lhe questionar profundamente em relação a isso. Mas espera aí, mas o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Você não tem alegria na salvação, alegria em Cristo, alguma coisa está de errado. E eu não quero aqui, pastor Rivail, que as pessoas interpretem da seguinte forma. Não é pecado você passear com a sua família. Não é pecado você ter um momento de lazer com a sua família. Agora, quando isso se torna o seu reino, a sua prioridade, tudo está ao redor daquilo, pode ter certeza, o diabo está trabalhando e a vida espiritual daquela pessoa está com os dias contados. Meu Deus. Então, não é pecado o descanso, o lazer, o entretenimento pessoal fora do altar, né? Você só precisa priorizar, organizar a agenda da vida para que cada coisa seja feita no seu devido lugar, né? Interessante isso, viu, pastor? Então, o que eu questiono eu sou pastor da igreja, estamos em um culto de ceia. Um dia antes, o camarada foi pro jogo de futebol, gritou até ficar rouco.
Ele exauriu-se das suas forças. Aí chegou, tá rouco, o time dele ganhou. Aí chega na igreja. O que está acontecendo? Aleluia. Você entende? Aleluia. O que está acontecendo? Não falando aqui questão de futebol, dessas coisas, enfim, de times, mas usando o exemplo. O que me motiva na realidade? Aí eu entro, o pastor Rivail, com a questão do avivamento. O que é avivamento? Avivamento é a palavra mais deturpada dentro do cenário evangélico nacional. Eu concordo contigo. Concorda? Concordo. Tem até alguns circos gospels por aí, né, dando uma alternativa de avivamento para o povo. E aparecem como pentecostais até. E eu olho para mim, olho para eles e digo, não somos da mesma família, sou pentecostal, mas não sou isso. Mas fale aí, conte tudo. O que é avivamento? Avivamento é o Espírito Santo vindo sobre nós para que a gente não se torne um cadáver. Eita. O Espírito Santo vindo sobre nós para a gente não se tornar um cadáver. Alguém que tem nome de vivo, mas está morto. Exatamente. Aparência de vivo, mas está morto. Exatamente. É forte isso. E é por isso que nós sempre estamos trabalhando essa questão do verdadeiro avivamento. E eu falo de um avivamento ao ponto de fechar bares, boates, falir boca de fumo, atingir o maior número de pessoas. Aí entra a questão, pastor. Peraí, segura a questão. Peraí. Você está me falando de um avivamento que fecha bares, um avivamento que muda o bairro, um avivamento que transforma vidas, um avivamento que gera conversão. Mas não, quando a gente fala de avivamento hoje, o que se entende? Os vasos, os canábria, os mistérios, o crente cair na igreja. Isso pode estar dentro do avivamento, mas o avivamento que você está falando não é bem isso. Pastor Rivail. Bom, isso aí é contigo. Me ajuda. Deus, ele está sempre pronto a enviar um grande despertamento para a igreja. Sim. Sempre. Existe despertamentos locais, pessoais, em igrejas. Mas por que Pedro, vamos usar Pedro na questão, Pedro, ele pregou um sermão, quase 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Sim. E depois se prega-se 3.000 sermões e nenhuma conversão. E nenhuma conversão. O que está acontecendo, pastor Rivail? Onde nós estamos errando? O que as pessoas estão fazendo? Aí entra a teologia coach. Entra o massageado ego. Entra as questões loucas, as genealogias intermináveis. Enquanto nós temos que levantar a verdadeira bandeira do avivamento na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Pastor, alguém diz assim, quando Pedro pregou, ele era a única voz ali. Fora a voz do judaísmo, Pedro era a única voz, não tinha muitas igrejas. Agora, hoje primeiro que já juntar 3.000 pessoas em uma praça já é um desafio gigante. Segundo, as pessoas têm tantas alternativas de fé denominacional, de confissões, mesmo dentro do cristianismo, que hoje estão diluídas, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, por isso não tem mais conversões em massa assim. Dizem alguns. Sim. E claro, a gente pensa, será que esta realmente é a resposta correta? Será que o evangelho que estamos pregando, de fato, está enraizado no Calvário? Pastor Rivail, 5 minutos dentro da eternidade.
5 minutos dentro da eternidade, eu creio que cada um de nós desejaremos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, agoniado mais e buscado mais a Cristo. 5 minutos dentro da eternidade. Se tivesse as portas do céu se abrir por 5 minutos, a grandiosidade que existe para nós. Então, eu entendo da seguinte forma: o evangelho, ele vai despertar no coração da pessoa o arrependimento, mas é o arrependimento bíblico. E isso é um trabalho exclusivo da graça de Cristo. E não tem como, pastor Ivail, uma pessoa que se arrependeu de verdade, atingida pela graça de Cristo, ela não ser atingida pelo avivamento. É impossível. Não tem como. Existem 2 tipos de pessoas: os mortos em pecado e os mortos para o pecado. Interessante. Defina. Existem pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Sim. O evangelho, ele não vem para dizer que você é bonito, para dizer que você é cheiroso, para você que é legal. Chegar para Jesus: Jesus, você é um cara bacana. O evangelho não vai dizer, o evangelho é confronto, ele vai dizer que a gente está morto. Aí para isso vem a graça superabundante e nos ressuscita. E agora nos coloca mortos para o pecado. Porque as chamas do avivamento, ela vai denunciar o pecado, a corrupção e a mentira que vive dentro daquele grupo, ou daquele núcleo de igreja, ou em uma célula com os irmãos, não importa. Então, é interessante a gente entender o seguinte: Jesus não veio ao mundo para fazer um pobre rico. Ele não veio para isso. Ele veio ao mundo para fazer com que homens mortos vivam. Ou seja, o Espírito Santo vem sobre eles, desperta a vida deles para uma missão extraordinária. Então é interessante a gente entender o seguinte: qual o maior inimigo do avivamento? Qual é o maior inimigo do avivamento? E eu elenquei algumas coisas aqui. Sim. Eu elenquei algumas coisas aqui, tá? E voltando àquela questão, pastor Ivaio, os crentes carnais, eles se alimentam de doutrina de demônios. Eu fiz um pequeno levantamento aqui. Sim. É um levantamento bíblico. O demônio tem doutrina, né? Tem forte, hein? E como forte. tem? Tem Sim. muito. A Bíblia chama de sofisma. Sim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e sofisma e todo conhecimento que se levanta contra Deus. Mas vamos lá. Qual o maior inimigo do avivamento? As facções religiosas. As facções religiosas. Um dia desses eu preguei sobre as obras da carne, num domingo, tá? Preguei sobre as obras da carne para determinar em que Adão nós ainda estamos inseridos. Primeiro Adão ou o segundo, que é o Cristo, né? Obras da carne, fruto do Espírito. E falei das facções. Aí no final, um irmão que já foi faccionado, né? Você, pastor, mas como assim o senhor pregou sobre facções? Eu nem imaginava que tinha essa palavra na Bíblia. Eu falei, tem, e não é só uma palavra, é um movimento. Verdade. Então vamos lá. Qual é o maior inimigo do avivamento? As facções religiosas. Temos aqui pelo menos 6. Os escribas, os fariseus, os herodianos, os essênios, os zelotes e os saduceus. Então cada um tem a sua particularidade e todos tinham a sua ação dentro da antiga Palestina. Pastor Ivail, a Igreja de Cristo, ela nasceu em uma sociedade sofisticada e totalitária. Sofisticada e totalitária. Sim. A igreja nasceu e diante dela estava o maior poder militar da história. Sim. Roma. Do outro lado estava o intelectualismo grego. E logo à frente estava o monopólio dos judeus, que eles tinham de Deus. Os judeus tinham na cabeça deles que eles tinham o monopólio de Deus. Então a Igreja de Cristo nasceu exatamente dentro de todo esse movimento.
E o incrível é que Deus olhou para tudo isso e disse: essa é a plenitude dos tempos, o tempo mais alto para ele entregar o filho ao mundo, né? Exatamente. Coisa linda, né? E a igreja, ela não teve, nesse período, um aparato financeiro, um aparato político, grandes templos. A igreja de Cristo trabalhou com pessoas que trabalhavam na parte rural. Nós chamamos de agropastoril, pessoas simples. Como pode homens e mulheres que não tinham uma capacidade colossal intelectual virar o mundo de cabeça para baixo? Aí você vê Hebreus capítulo 11, lá no finalzinho, porque o pessoal gosta de ficar dos primeiros capítulos. Sim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Sim. Mas vai lá a partir do versículo 30, que vai dizer assim, que o mundo não era digno deles. E lá vai dizer que eles morreram ao fio da espada, outros estavam sendo torturados, viviam na caverna. Essa era a igreja de Cristo. Ela não estava nos grandes palácios, mas eles entenderam o verdadeiro avivamento, e isso foi um mecanismo, se é que podemos colocar assim, que colocou eles agora na estrada e a chama nunca mais apagou. Porque a história prova isso. Sim. Então a gente tem muito material falando dos grandes avivamentos da história. E a gente, pelo menos no período da minha conversão, eu vivi cultos maravilhosos. Sim. Eu vivi cultos impactantes. Cultos de pessoas se renderem a Cristo em lágrimas. E nos próximos cultos as pessoas estão completamente transformadas. Então, qual é o maior inimigo do avivamento? É quando a igreja não quer mais a pregação bíblica, abandona a mensagem da cruz e se rende agora a doutores da iniquidade, se rende agora a teólogos que estão agora nas garras de uma teologia liberal. E Paulo já dizia que nos últimos tempos, quando os homens tivessem essa natureza ruim, né, como chão nos ouvidos, eles acumulariam para si doutores segundo o seu próprio bel prazer, o seu entendimento, né? Exatamente. Alguém que fabricasse a teologia que eles desejam. Pastor Ivaí, eu vou fazer uma outra pergunta. A pergunta é simples. Você é conhecido no inferno? Quer perguntar para os ouvintes? Isso aqui é interessante, porque assim, nós temos ali o episódio dos filhos de Cefas. Os caras eram até conhecidos e famosos ali no território ali, Jerusalém, aquele meio ali eram conhecidos. Mas no céu eram anônimos. No inferno, ninguém nem sabia qual era a procedência deles. Hoje tem uma briga muito grande por atenção, uma disputa por atenção, todo mundo querendo ser famoso, né? Mas anônimos no mundo espiritual. Uau, revela o segredo desse negócio aí, pastorzão. Pastor Evail, como você pode derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem força para desligar sua TV? Eita, para aí. Para aí, como eu quero ter forças? Como você pode derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem nem força para desligar sua TV, sua Netflix? Para aí, não. Tem coisa aí para cavar, vai lá. A TV é só um dos... É que eu não quero mexer com o celular, né? Mexa, fique à vontade. Mexa com o celular. Entregue tudo. A gente tem muitas plataformas hoje, e eu louvo a Deus pela internet e pelo alcance, né, de toda essa tecnologia. Mas as pessoas querem ter experiências com Deus, querem viver o verdadeiro avivamento, mas ficam maratonando horas e horas e horas e horas, aí vai para celular, aí vai para as redes sociais, e não gasta 5 minutos na eternidade com Cristo, em oração. Tem coisa errada. Aí acontece que exatamente nesse episódio que o pastor Ivaí falou, que é Atos capítulo 19, versículo 13 ao 20, eles tentaram expulsar aquele demônio. Meu demônio foi muito específico. Eu conheço Paulo, foi o Jesus, Paulo que Jesus, mas quem são vocês? Mas ele tomou uma surra
uma surra tão grande. Correram sem roupa. E isso mostra um tipo de igreja. Uma igreja que só está apenas inclinada por aquilo que é superficial. E no dia que nós realmente estivermos diante de uma situação espiritual que precisa do poder da graça, que precisa do verdadeiro avivamento, vai passar vergonha. Um pastor antigo sempre dizia assim, que o sonho dele, o diabo tem uma lista dos 10 homens mais procurados do planeta, e ele queria estar pelo menos no último escalão. Ele dizia assim, eu prefiro ser o último da lista da pessoa mais procurada pelo diabo, do que estar no topo da lista do reino das trevas. Então, pastor Rivail, a vida espiritual, ela precisa estar enraizada em Cristo, na graça, no evangelho, e aí nos traz grandes doutrinas do cristianismo. Por quê? Pelo menos, pastor Rivail, as pessoas querem ser populares, pregar felicidade. As pessoas, eles querem fazer tudo isso, mas você quer ser impopular e conhecido no inferno? Pregue santidade. Pregue santidade. Pregue avivamento. Pregue a essência do cristianismo. Então, por isso que as pessoas não estão entendendo que o inferno, porque essa questão, quando a gente traz essa questão de Atos 19 também, traz a questão do inferno. O inferno não tem saída. Não tem. E a gente precisa entender que milhares de pessoas estão indo para lá todos os dias. Sim. Todos os dias. Você tem agora recentemente o fato que aconteceu no Rio de Janeiro. O derramamento de sangue que aconteceu. Pessoas que estavam ali envolvidas com determinadas coisas vão se apresentar no dia do juízo. E nós, como igreja, o que nós devemos fazer? E o que nós devemos, qual que é o nosso posicionamento? Então, só há um caminho para o céu, mas existem milhões para o inferno, e que depois que estiver lá, não sai mais. Não tem saída. Não tem saída. E o avivamento é isso. É a chama pentecostal que vai lutar contra as chamas do inferno. É uma chama contra a outra. E a gente sabe que a que vai prevalecer é a chama pentecostal, a chama viva, a chama que desceu em Atos capítulo 2. Pastor Rivail, uma pequena observação. Pode um marinheiro ficar ocioso se ouvir um grito de afogamento? Poderia um médico se sentar confortavelmente e deixar os seus pacientes morrerem? Poderia um bombeiro ficar parado e deixar os homens queimarem e não dar a mão? Você se senta à vontade em Sião e o mundo está indo para o inferno. E o que nós estamos fazendo, pastor Rivail? Por isso que há uma urgência de um poderoso avivamento. Um avivamento que vai romper com a religiosidade, que vai romper com a corrupção eclesiástica, que vai romper com a mentira, com o engano, com as facções. Ela vai explodir como um vulcão em erupção e alcançar milhares de pessoas. Pastor Rivail, sabe o que é a coisa mais atrativa do mundo? É o fogo. Sim. O fogo é muito atrativo. E só fica em chamas e o resto Deus faz. Meu Deus. Só fica em chamas e o resto Deus faz. Nessa última fala que eu fiquei lembrando de uma situação, até pra gente avançar, tá? Tô lembrando de uma história do marinheiro. Pode o marinheiro, né, ficar tranquilo enquanto pessoas se afogam. Eu lembrei da história de um marinheiro que virou marinheiro assim por acaso. Quando menino na escola, né, precisavam tirar aquela foto ali de escola, e ele não tinha levado fantasia, então buscaram por ali e pegaram uma fantasia de marinheiro para ele. E pronto, o menino ficou conhecido, apelidado de marinheiro. Cresceu, virou comerciante da cidade, né? E todo mundo falava marinheiro, marinheiro, e virou marinheiro. Aí um dia o marinheiro ia passando em cima de uma ponte e começou a ouvir gritos, desesperado, alguém na água se afogando.
pessoa afundava e subia naquele desespero do afogado, socorro, socorro. Aí quando olhou para cima e viu lá, inclinado assim na ponte, né? Viu o marinheiro. Falou, marinheiro, pelo amor de Deus, me salva, ainda bem que é você. Me salva, marinheiro, e aquele desespero, né? Desespero já com um pouco de esperança, porque afinal de contas tem um marinheiro lá em cima. Aí o marinheiro disse assim, não, eu não consigo. Mas por que, marinheiro? Eu não sei nadar. Falou, mas você não é um marinheiro. Falou, não, é só apelido. Então, tem evangelho que não vale nada. Tem ministério que não vale nada. É só apelido. Se um aflito estiver dependendo de tais ministros do evangelho, não pode contar porque é só um rótulo, é só um social, é só um apelido, não tem a chama acesa, não tem as brasas aquecendo, é só um apelido social. É legal só para a gente ir lá e tirar uma selfie, postar alguma coisa e receber like. Mas um evangelho que de fato funcione, ele tem que ser abrasado pelas chamas do Pentecoste. Pastor Ivail, você crê no poderoso avivamento? Eu creio e eu vou até te perguntar de forma até provocativa. Tá? Um avivamento genuíno, poderoso, é uma condicional que antecede o arrebatamento da igreja? Nós devemos esperar um grande despertar ou devemos esperar um tempo de apostasia cada vez maior? Não estou devolvendo a questão, tá? Ele é o meu pastor, é o meu convidado, as perguntas estão aqui, as respostas ali, para a gente ir construindo. Aí eu te provoco, pastorzão. A igreja, nós devemos esperar um tempo de avivamento genuíno ou esperar um tempo de apostasia mais acirrada ainda? O avivamento, ele tem a sua finalidade de manter a igreja viva. Sim. De manter a igreja viva. O tempo de apostasia virá. O tempo de declinação virá. A igreja, não falando a igreja de Cristo, a igreja verdadeira de Cristo. Sim. Mas a igreja que se dobra diante dos seus próprios prazeres. Eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Sim. E é uma pergunta que eu ouço de muito pregador. Muito pregador fala, já ouvi isso centenas de milhares de vezes. A questão é, você ouve muito, onde está o Deus de Elias? Mas eu mudo isso. Aonde estão os Elias de Deus? Dá diferença. Tem diferença? E essa diferença eu uno exatamente com essa argumentação. Eu espero um grande avivamento. Eu espero um grande derramar do Espírito, uma grande colheita. Obviamente, continuarei pregando o Evangelho, continuarei ensinando, continuarei pastoreando, em todas as formas. Isso mantém o meu coração vivo diante de Deus. E a Bíblia nos mostra isso. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, fala para a gente não apagar o Espírito. Sim. E nos diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, são as facções. Olha as facções dando um vinho de um comunismo, o vinho de uma religiosidade falsa, mas enchei-vos do Espírito. Então um cristão sempre vai buscar avivamento. Agora eu creio isso aí é particular, eu creio em um grande despertamento espiritual antes da volta de Cristo. Isso eu creio. Sim, sim. Aliás, Jesus também até apresenta a questão, né? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Né? O amor esfriará em muitos. E aí um dia alguém até me falou, pastor, eu estou vivendo uma frieza tão grande, mas eu fui ver, isso está na Bíblia, né? Que nos últimos tempos virá essa frieza, né? Eu falei, irmão, você está cumprindo a Bíblia para quem vai ficar. O crente frio, apagado, não é o crente que vai subir. Então, sim, está na Bíblia.
Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se o teu amor está esfriando, é que está abraçando aí a iniquidade. Então não é o grupo que vai subir. Agora, se quer subir, busca o avivamento, porque a igreja que vai subir é a igreja avivada. Eu não estou dizendo que é a igreja pentecostal, estou dizendo que é a igreja avivada. A igreja avivada é essa que vai subir. Exatamente. Né? Meu pastor, eu não sei se antecipo aqui alguma coisa, mas o que é de fato um grande avivamento que nós poderíamos esperar? Vamos imaginar o seguinte: chegou o grande avivamento. Ok. Se bem que hoje você tem um avivamento, tem despertares pessoais, coletivos, né? Mas esperando algo maior, algo que... esperando as chamas acenderem mais alto. O que a gente poderia caracterizar como um grande avivamento? Porque hoje, até nesse meio pentecostal, a gente tem uns movimentos estranhos. Tem uns cultos estranhos. E o pessoal fala, ó, é o grande avivamento profetizado. E você olha e fala assim, não é não. Olhando para a igreja hoje, os movimentos, esses que aparecem na internet aí, se você não for em tantas igrejas, esses que aparecem aí na internet, esses movimentos, isso chama de avivamento? Ou estamos falando de fogo estranho? Quem quer viver um grande avivamento entra nesses movimentos ou se retira para esperar algo diferente? A cor das chamas é diferente? O fogo falso para o fogo verdadeiro tem chamas diferentes? Como a gente pode identificar isso, profeta? Pastor Ivail, o avivamento nunca vai ser despido da cruz de Cristo. Todo e qualquer movimento que se caracteriza como um avivamento, se não está centralizado Cristo, graça, redenção, justificação pela fé, a exposição contínua do céu, das pregações, pregação sobre o inferno, eu já tive experiência com isso, e como pastor de igreja, que me proibiram de pregar sobre o inferno dentro da igreja. Meu Deus. Me proibiram. Eu falei, não, eu vou levantar a bandeira genuína da pregação do evangelho. Já cheguei a esse ponto. Porque eu não quero... Você quer ser popular? Você vai ser popular no seu lugar de oração. Lá não precisa de máscara, lá não precisa de maquiagem, lá não precisa de terno bonito, lá você vai se derramar diante de Deus. Agora, o verdadeiro avivamento é aquele que traz a perfeita consciência. Presta atenção, pastor Ivail. Desperta a minha consciência até que ela sinta repugnância pelo pecado. Isso é avivamento. É quando o avivamento ele atinge a minha alma, ele despertou minha consciência de uma tal forma que a prostituição, o adultério, a mentira, todo tipo de pecado sexual dentro dos pecados elencados na Bíblia, para mim é repugnante, é repulsivo. Então eu preciso entender o seguinte, o que é avivamento? É quando a cruz de Cristo é centralizada no púlpito. Então precisa tirar, pastor Ivail, isso é real, os candelabros, as arcas do concerto, os sistemas judaicos que existe pelos cantos desse país e que está substituindo a verdadeira pregação. E quando isso acontecer e a Bíblia for centralizada, virá um tempo de renovação. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, nos diz assim, converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos, renova os nossos dias como antes. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Eu creio em nome de Jesus que quando um pastor ele se levanta e prega o genuíno evangelho, ele é conhecido do inferno. Ele vai ter, os crentes carnais vão fazer os seus motins, vão fazer os seus piquetes para tentar destruí-lo. Mas se ele levanta a verdadeira bandeira do evangelho, Deus será com ele. E haverá um grande despertamento nessa igreja. Eu creio nisso. Meu Deus. Eu creio nisso.
Então vamos lá, pastor Rivail. Tu já me apresentou aí questões para episódios novos interessantes. A igreja que agrega todos os utensílios do judaísmo, isso é condizente com a natureza da igreja? Mas deixa para a próxima. É tópico para uma outra conversa. Exatamente. Então, qual é a natureza do avivamento? Existe um documentário, e eu fico aqui até à disposição dos nossos irmãos, depois eu passo para o pastor Ivair, depois ele publica isso. Avivamento nas Ilhas Finge. É lá pro lado da Oceania. Avivamento das Ilhas Finge. Um pastor, parece que era da Wesleyana, ou era da Wesleyana, da Assembleia de Deus, não me lembro agora a perfeição, ele estava no seu gabinete. Falei, Senhor, o avanço da iniquidade no país, eles praticavam canibalismo. E tinha um dia específico para eles praticar canibalismo. Aí, quando o pastor começou a orar para mudar aquela situação, Deus moveu um coração do pastor da Wesleyana, da Igreja Batista, da Assembleia de Deus e os demais igrejas se reunirem em oração. O que aconteceu nas Ilhas Finges? Deus enviou um poderoso avivamento que atingiu o país. É esse o avivamento que eu creio, é esse o avivamento que eu quero para o Brasil. Chega, pastor Ivail, de brincadeira, chega de meninice. Nós estamos mais perto do dia do juízo, do dia que nós chegamos da nossa fé. Nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo e qual foi a nossa contribuição. Eu creio num verdadeiro avivamento no país. Eu creio, mas não é um avivamento de shows gospel. Não é um avivamento de uma euforia, de um frenesi religioso. Eu creio num avivamento de santidade. E um avivamento da volta às Escrituras. E um avivamento de evangelismo. Aí vem uma questão. O que é avivamento? É o trabalho do Espírito Santo na igreja. Evangelismo é o trabalho da igreja no mundo. Então tem que ter o trabalho de avivamento do Espírito Santo na igreja para que a igreja saia para o mundo, para não acontecer em Atos 19, tomar uma sua. Porque é isso que está acontecendo hoje. Nós estamos diante de grandes escândalos. E a gente, como igreja, o que nós estamos fazendo? Então, o avivamento, ele não vai vir colado, grudado, amordaçado em uma camisa de força em mistérios. Eu creio num avivamento que virá por meio de famílias, por meio de pequenos ministérios, de pastores sérios, de pastores que amam as Escrituras, de pastores genuinamente que dizem não para o pecado e que a consciência deles estão despertada realmente para essa inclinação do momento final da igreja. Se o avivamento vier por pregações, por pregadores que não têm Bíblia, deve-se duvidar. Isso. Com certeza. Avivamento sem Bíblia é fogo estranho. Exatamente. Avivamento sem cruz, sem arrependimento, é fogo estranho. Exatamente. Uau, gente, e aí? O que você está achando dessa conversa? Qual é o seu entendimento? Aliás, você é um crente avivado ou você está à espera de um avivamento? Coloca aqui no comentário. Pastor Ivail, ainda sobre a questão do avivamento que antecede o arrebatamento da igreja, eu vou fazer uma outra observação. Sim. Sodoma e Gomorra tinha Bíblia? Olha aí. Sodoma e Gomorra tinha Bíblia? Então, se Sodoma e Gomorra não tinha Bíblia... Jesus falou que se ela tivesse recebido, né, que aquela geração conhecia, teria sido destruída, né? A nossa Bíblia, pastor Rivail, é diferente de John Wesley? Não. É diferente dos grandes avivalistas? Não. É diferente dos grandes homens que pisaram nessa terra? Essa Bíblia é diferente de Billy Graham? E Billy Graham também fazia o mesmo uso das Sagradas Escrituras? O que é que está acontecendo, pastor Rivail? Essa é a denúncia e é a minha insatisfação. Eu não consigo ficar quieto em Sião,
se não tocar a trombeta. Se Sodoma e Gomorra não tinha Bíblia e recebeu o juízo, nós temos a Bíblia, e o que será de nós? E o que será desta geração? Então é importante nós entendermos o seguinte, que Sodoma não possuía nenhuma rede evangélica de comunicação. Nossa nação é rica e abençoada, com muitas redes de transmissão, inclusive Código da Sarça. Que não tinha lá. Sodoma não conhecia a história a respeito do julgamento divino, as quais poderiam servir de advertência contra o perigo. Nós temos muitos volumes desses relatos. Entretanto, apesar de todas essas desvantagens, Sodoma sofreu o castigo e pereceu. A nação brasileira está usufruindo de milhares de tradições bíblicas, de milhares e milhares de ministérios, 24 horas, tendo porções da Bíblia, inclusive Código da Sarça está contribuindo para isso. Por que que o evangelho ainda está tão deturpado? Porque igrejas estão sendo solapadas pelos falsos profetas. Esses homens que estão devorando as ovelhas. E inúmeros escândalos de corrupção eclesiásticos estão aflorando entre os recônditos do país. O que nós temos que fazer? Eu vou lutar contra isso de uma forma. Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Desperta homens e mulheres para esse momento final. Por isso que eu fiz a pergunta lá atrás. Tem muita gente perguntando, onde é que está o Deus de Elias? Agora eu faço a pergunta, onde é que está os Elias de Deus? Você é um? Você está um? E você é esse Elias que vai enfrentar um sistema, que vai enfrentar os falsos profetas e que vai dobrar o seu joelho e pedir fogo do céu? Qual é a sua postura? O que é que nós vamos fazer? Então, pastor Rivail, essa é minha preocupação diária, minha preocupação de todos os dias, e eu creio que Deus enviará um grande despertar espiritual antes da vinda de Cristo. Glória a Deus, que venha esse despertar. Pastor, esse é um tema muito relevante, viu? A gente que com muita dedicação e zelo trabalha no ministério da palavra, do ensino, do pastoreio, né? A gente tem percebido as lutas, as dores da igreja no meio de tudo isso, de fogo verdadeiro, fogo estranho, mas um povo que está ali dentro da igreja, às vezes parece que o evangelho não está chegando lá, porque ainda está numa condição que eu preciso te perguntar de novo. A primeira questão que apresentei, diante de tudo isso, e aqui já até puxando o fechamento, diante de tudo isso que apresentamos, essa geração é fraca ou essa geração é distraída? Essa geração tem tudo o que precisa para viver um avivamento, só precisa abandonar as distrações e voltar-se para a cruz e clamar por um avivamento? Pastor Ivail, seria muita pretensão minha e elencar aqui, não é o nosso objetivo, colocar pessoas em um grau de super espiritualidade, não é a nossa intenção. Mas dizer que uma igreja que dorme, uma igreja que está ouvindo uma sinfonia coach, uma igreja que está em uma pousada usufruindo dos seus prazeres, enquanto o diabo está com o dedo do mapa mundi, ele não está apontando para a Europa, ele não está apontando para a África, ele não está apontando para as Américas, ele está circulando a igreja do Deus vivo e trabalhando para inutilizar ela, para sufocar ela. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos despertar. Cancelar as distrações, né? Exatamente, pastor Ivail. E tem uma frase antiga, e quando eu estava pastoreando, me mandaram essa mensagem, e a mensagem é essa: apague as luzes coloridas, dispense a equipe de teatro, tire o candelabro de cima do púlpito, pegue o púlpito de madeira, coloque novamente no centro da igreja,
Abra as escrituras e pregue o evangelho. E pregue como homem. Ser homem para pregar. Porque quando a gente toma essa postura é uma postura apologética. É uma postura de defesa. Porque eu não vou ficar em paz, pastor Rivail, enquanto a igreja de Cristo está sendo vilipendiada, massacrada pelos falsos profetas, e eu estar com a espada do Espírito na bainha como nada tivesse acontecendo. Eu não posso tomar essa postura. O que eu tenho que fazer? Se levantar, pregar o evangelho, e não se esqueça, encomende a sua cabeça ao céu, porque vão caçar ela. Meu Deus. Gente, é sério. Quando a gente fala de avivamento, nós estamos falando da essência da igreja. A gente está vivo ou não está? Né? O fogo é verdadeiro ou é falso? Mas glória a Deus, aqui você tem Bíblia, aqui você tem palavra. Eu te recomendo fortemente a seguir-nos, ativando agora mesmo todas as notificações, porque diariamente nós estamos construindo esse conhecimento e contribuindo para a noiva, o aperfeiçoamento da noiva de Cristo, cada dia com um convidado assim, a autoridade nas Escrituras. Essa é a nossa contribuição para a tua edificação e o despertamento. Meu pastorzão, eu sei que se eu cavar aqui, tem, porque o poço é fundo. Mas para nós deixarmos aí outros episódios em aberto, o que a gente poderia falar aqui para fechar esse entendimento? Não as suas palavras finais, mas o entendimento de fechamento do assunto. Que pontos nós precisaríamos destacar ainda? Pastor Rivail, uma pregação mais intensa sobre arrependimento. Precisa pegar arrependimento. Arrependimento é a chave do avivamento. Sim. Se nós podemos elencar os 10 mandamentos do avivamento, eu colocaria como o primeiro item. Arrependimento. O arrependimento, ele traz exatamente essa semente para o avivamento. Agora, a pregação contínua é centralizada em Cristo. Precisa continuar pregando Cristo constantemente. E eu poderia também destacar a questão: o mundo está crucificado para você ou ele te fascina? Nós estamos crucificados para o mundo, porque o avivamento coloca isso para nós. Você está crucificado para o mundo? Então são pontos relevantes e importantes. Ok, pastor Ivan? Pastor Ivan, eu posso deixar algumas literaturas aqui, tá? Pode. Para a gente estar pesquisando. Eu deixei aqui, elenquei aqui algumas coisas. Primeira ferramenta que nós temos que ter para o avivamento. A Bíblia. Bíblia Sagrada. É. Incomparável. Mas eu posso deixar uma dica: Heróis da Fé, Top. Orlando Boyer, Generais de Deus, do Robert, esse no caso é dos reformadores, Tesouros da Oração, de Bonds, Oração de Avivamento, Leonardo Ravenhill, Luz da Eternidade, que é a biografia do Leonardo Ravenhill, Porque Tarda o Pleno Avivamento, também de Leonardo Ravenhill, Avivamento à Maneira de Deus, de Leonardo Ravenhill, Sedentos por Avivamento, de Leonardo Ravenhill, e por último, não podia faltar, Dr. Martin Lloyd-Jones, Avivamento. Isso aqui são basicamente os livros que eu consultei para estar fazendo esse podcast. Li todos eles, são livros maravilhosos, mas a Bíblia é insubstituível. Glória a Deus. Pois bem, esta foi uma aula, né? Uma aula sobre avivamento. Meu pastor, eu vou pedir para você aproveitar e orar por nossa audiência, tá bom? 2 pastores conversando à mesa, a gente não pode terminar sem uma oração, né? Então coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração, se for o caso, tá bom? Por você, por sua família, e nós estaremos orando por você. Enquanto você escreve aí o seu pedido de oração, aqui na descrição eu deixei alguns links. Deixei o link para meus livros, onde disponibilizo o Código da Sarça, o DNA da História Eclesiástica, tá? Do Cenáculo ao Sul Global,
Os 5 dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são atuais e como que funciona ou deve funcionar cada um? O livro de Deus, se a Bíblia é difícil para você, esse livro aqui vai te ajudar muito. Hermenêutica, técnicas e ferramentas para a compreensão do texto sagrado, doutrina da salvação, além das visões, uma análise profunda do Apocalipse, o Deus que se revela, entre outros, inclusive a doutrina do Espírito Santo com o livro O Consolador Amado. São mais de 40 livros que já escrevi, estão todos aqui no link abaixo, além da nossa formação completa em teologia, capelania, escatologia, entre outros. Amém? No link você solicita e a editora entrega aí no seu endereço. Pastor, os irmãos estão colocando aí o pedido de oração, mas já vamos orar por aqueles que já colocaram. Depois da oração você trará suas palavras finais. Amém? Ok. Pode orar. Senhor Deus, amado Pai. Sim, Deus. Graças te damos, Senhor, por estar aqui. Sim, Pai. Neste lugar, Senhor. E somos privilegiados, ó Pai, por ter essa oportunidade de transmitir, ó Pai, tudo isso que foi falado e exposto, Senhor. Eu oro, ó Pai, por cada um dos nossos irmãos, dos ouvintes, para que eles sejam alcançados pelo poder do Espírito Santo. Sim, Deus. Pai, eu peço ao Senhor e pela Igreja Evangélica Brasileira que o Senhor desperte a cada coração, Senhor. O mundo das trevas, a apostasia, o engano, a heresia, tem vindo o Senhor com tanta força para destruir, ó Pai, e desbancar o coração de homens e de mulheres. Mas eu te peço, Senhor, aviva o teu povo, sim, levanta Deus. O teu povo, Senhor, tu és Deus em Israel e pode, Senhor, derramar o verdadeiro avivamento, Senhor, de leste a oeste, norte e sul desse país e levantar, Senhor, homens e mulheres, sim, que não vão temer o poder das trevas, o poder de Satanás, mas estarão perfeitamente equipados, Senhor, com as armaduras celestiais. Senhor Deus, graças eu te dou, Senhor, pela vida do pastor Rivail e por toda essa programação. Continue prosperando, crescendo, que essa audiência alcance o coração, Senhor, de todas as pessoas e que tenham pleno entendimento do Evangelho. Graças te dou por este momento, Senhor, e te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toma posse do teu milagre, da tua bênção. Desperte para um grande avivamento. Pastor Cleiton, para os irmãos que querem te encontrar, te seguir, onde te encontram, onde cultuam contigo, quais são tuas redes sociais? Pastor Rivail, eu tenho poucas redes sociais, né? Até porque a gente não consegue administrar tudo. Sim. Mas eu tenho exatamente o WhatsApp, que é 011 96105 6756, é o meu WhatsApp pessoal, e o meu Facebook, que é Cleiton Farias Lima, colocou lá, você já vai ver a minha fotinho e pode ir lá que eu aceito a sua solicitação. Amém? Amém. E quem está em Arujá e deseja cultuar contigo, qual que é o endereço da igreja? Pastor, atualmente nós estamos na rua Salmourão, 171, Jardim Caiubi, Itaquaquecetuba. É uma igreja maravilhosa, o Senhor tem nos dado o privilégio de estar lá. Todas as terças-feiras nós estamos com uma exposição da carta aos Romanos. Comecei em abril, agora nós estamos em novembro, estou no capítulo 5 ainda, tem muita coisa para explorar e nós estamos lá. Meu Deus, que bênção, que bênção. Então, está na região aí de Arujá, São Paulo, né? Vai lá dar uns glórias e continuar sendo edificado com o pastor Cleiton. Está aqui em Guarulhos, vem cultuar comigo. Rua Campo Maior, 320, Parque das Nações. Endereço também no link aqui abaixo de nossas igrejas. Terças, quintas e domingos, na AD Getsemane. Amanhã, venha receber uma palavra bíblica, uma oração da fé,
venha cultuar com excelência. Amém? Meu pastorzão, que bênção ter compartilhado aqui esta mesa com você. E a vontade é de continuar aqui pelo resto, né? Fazer uma pós-vigília. Olha só, boa ideia. Mas fica aqui já o convite para você voltar com outros temas, ou até ampliando este e continuarmos aqui nesta edificação, né, para o povo de Deus. Muito obrigado, foi uma bênção recebê-lo. Pastor Guivar, eu que agradeço, e a minha palavra final é essa. Se Jesus viesse hoje, ele não limparia o templo, ele limparia os púlpitos. Começaria pelo altar. Começaria pelo altar. Então, se Jesus viesse hoje, ele não limparia, ele não ia virar a mesa, ele limparia os púlpitos. E é o que nós precisamos. Eu tenho certeza, Código da Sarça, podcast, está fazendo essa grande contribuição para o reino de Deus. Então você termina onde começaremos de novo, a limpeza nos púlpitos, um tema muito especial. Gente, se a distração adormece a igreja e é a graça quem a desperta, então o avivamento começa exatamente onde alguém decide acordar. Este foi o Código da Sarça Podcast, dizendo: este é o tempo do despertamento. Um grande avivamento nos espera. Deus abençoe e até o próximo Código da Sarça Podcast.